Capítulo 1493 Mestres e Aprendizes Parte 1 Passei os últimos meses estudando as formas híbridas de Lilia e Leran para ver se conseguia pelo menos chegar ao estágio deles, mas mesmo que conseguisse, não tinha ideia do que fazer a seguir. Lilith agora é um ser perfeito, enquanto você ainda está no estágio que um híbrido precisa passar para fazer suas essências se fundirem em vez de descartar uma delas. Nalrond disse. O que você quer que eu faça? Tista perguntou. Nada demais. Apenas se molda comigo depois que eu lancei o feitiço de diagnóstico de escultura corporal, Scanner, em nós dois. Dessa forma, posso estudar a diferença entre nossas forças vitais híbridas. Ele respondeu. Tista precisava se acostumar com suas novas habilidades e não tinha motivos para recusar. Eles se moldaram em uníssono até que o rezar ficou fora de foco. Estudar o processo nos mínimos detalhes teve um grande impacto em sua mente. Muito obrigado. Ele disse enquanto massageava as têmporas para combater uma enorme dor de cabeça. Talvez tenhamos que fazer isso novamente no futuro, mas por enquanto tenho tudo o que preciso. Não, você não quer. Só depois de mudar de uma forma para outra várias vezes é que Tista começou a entender o que Lilith quis dizer quando disse que se sentia mais do que humano, mas menos. De alguma forma, todos os seus sentidos pareciam ter ficado mais aguçados, mas sua mente também ficou mais desapegada, como se a maioria de suas preocupações habituais estivessem agora abaixo dela. Se você não quer estragar as coisas no meio do caminho, é melhor estudar também a força vital de Morok, ela disse. Por quê? Protitor ou Faluel também são bestas imperadoras e muito menos irritantes. Ele perguntou. Porque eles são bestas imperadoras desde o nascimento, enquanto Morok era um híbrido até alguns anos atrás. Tista respondeu. Pelo que entendi, você quer se tornar como Lilith, correto? Correto. Nalrond assentiu. Depois de viver por tanto tempo com meus dois corpos, perder qualquer um deles seria o mesmo que ficar mutilado para o resto da vida. Então seu plano é fazer com que suas forças vitais se tornem primeiro como as dos filhos do protetor, depois como as minhas e, por último, como as de Lilith, ela disse. Correto novamente. No entanto, se você não tomar cuidado, você pode errar e se tornar como o Morok. Ao estudar sua força vital, você poderá obter insights sobre o que deu errado com ele quando ele completasse 20 anos de idade. Tista disse. Excelente ideia. Nalrond abraçou em um de seus raros momentos de carinho, assustando-a de surpresa. Ter que lidar com Morok será um incômodo, mas ainda assim é melhor do que falhar. Não há necessidade disso, ele irá ao covil de Faluel hoje. A notícia de que Quilla está viva se espalhou e ele está morrendo de vontade de encontrá-la novamente. Ela se libertou do abraço antes de mandá-lo embora com gentileza, mas com firmeza. Mais tarde naquele mesmo dia, no covil de Faluel, o tirano pulou de tanta alegria e segurou Quilla enquanto derramava tantas lágrimas que ela não conseguiu afastá-lo para recuperar um pingo de espaço pessoal. Ainda não consigo acreditar que você está vivo. Por favor, me dê um chute nas bolas para que eu saiba que não é apenas um sonho. Ele disse enquanto exprimia o ar de seus pulmões. Perdão? O pedido insano a deixou pasma. Foi assim que nos relacionamos pela primeira vez, então acho isso meio romântico. Um tapa poderoso de uma mão coberta de adamante deu a Morok bastante garantia de que ele estava bem acordado. Retirou o que disse. Obrigado por poupar meus criadores de bebês. Agora alguém pode me explicar como você ainda está vivo? Verifiquei meu amuleto de comunicação, entrei furtivamente no necrotério e vi seu corpo. O olhar de Quilla o interrompeu, fazendo-o reformular sua declaração enquanto protegia suas gônadas com as mãos. Quero dizer, eu vi o corpo. O cheiro, a altura, até o cabelo eram idênticos aos céus. Você tinha um irmão gêmeo ou o quê? Ou o quê? Ela então explicou os planos de Girne para ele. Sua mãe é uma vadia. Eu quero o divórcio. O tirano disse indignado. Primeiro, você não pode se divorciar de alguém com quem não é casado. Em segundo lugar, meu pai, por mais embaraçoso que seja, disse as mesmas palavras. Ninguém na família pode tolerar suas manipulações.
Dissemos a ela que ou ela saía de casa ou nós sairíamos. Kila disse: sinto muito, eu quis dizer que não quero vê-la nunca mais. Morok levantou as mãos num gesto de desculpas. Agora que ela se foi, podemos finalmente nos casar. Não quero correr o risco de perder você de novo. Morok dobrou o joelho, mas antes que pudesse abrir uma pequena caixa que havia tirado de seu item dimensional, Kila o deteve. Calma. Também estou feliz por estar vivo, mas não vou me casar com alguém com quem namorei uma vez. Ela disse, virando o sorriso dele de cabeça para baixo. Mas agora que Deiro se foi e não estou mais em prisão domiciliar, podemos ter nosso segundo encontro. Com essas palavras, Morok pulou de alegria, abraçando Kila novamente antes de beijá-la apaixonadamente e receber o chute nas bolas que havia solicitado alguns minutos atrás. Ele se enrolou no chão, embalando-se enquanto a fusão de vida curava o dano. Por mais que eu adorasse continuar ouvindo vocês, pombinhos, temos assuntos importantes em mãos. Faluel disse enquanto ouvia os gritos de dor em falsete do tirano com um enorme sorriso no rosto. Acabei de receber notícias do conselho sobre a descoberta de algumas ruínas antigas nas fronteiras entre o Reino Grifon e o Deserto de Sangue. Foi assim que a vovó soube disso. Li pensou. O conselho não poderia organizar a expedição sem o consentimento dela, sim, mas acho assustadora a rapidez com que você passou a chamar Salark de vovó, e ainda assim considera Lerain nada mais do que um doador de força vital. Solus apontou através de seu link mental. Isso porque ela fez tudo o que pôde para se tornar parte da minha vida, protegeu minha família, me apoiou perante o conselho. Chega de ligação mental. Um estalar de dedos de Faluel quebrou a conexão. Na comunidade desperta, o que você fez tão casualmente é considerado um dos atos mais rudes e desrespeitosos para com seus colegas. Os despertos podem ver ligações mentais, então usar uma na frente deles é o mesmo que dizer a eles que você não confia neles ou que está falando pelas costas deles. Sinto muito, professor. Solus disse enquanto fazia uma reverência a todos. Só não queríamos interromper você e estamos acostumados a comentar coisas entre nós, e isso também está errado. A Hydra disse. Vocês são duas pessoas diferentes, mas se continuarem agindo assim, vão cortar todo mundo da sua vida, já que falam principalmente entre si. Lid também se desculpou, mas Faluel o repreendeu por um tempo antes de falar novamente sobre a expedição. Como eu estava dizendo, as ruínas foram datadas de mais de 3.000 anos atrás, graças a Salark olhando para elas e reconhecendo as inscrições. Elas pertenciam aos Urgamaka, uma civilização composta apenas por despertos. Foi um dos primeiros e mais marcantes fracassos em fazer as 4 raças coexistirem e ao mesmo tempo despertar cada um de seus membros. Capítulo 1494 Mestres e Aprendizes Parte 2 Por esse motivo, cada ancião do conselho deve enviar seu melhor discípulo para participar da exploração. Precisamos ter certeza de que tudo relacionado ao segredo do despertar seja removido antes que alguém descubra as ruínas. A Hydra disse. Ok, mas por que discípulos? Alguns de vocês não poderiam limpar tudo. Parece meio perigoso e inútil enviar uniformes, como eu lhe disse, enquanto um arrepio percorreu suas costas ao lembrar de Kula. Podemos, mas não vamos. Faluel balançou a cabeça. Sabemos que Trud invadiu pelo menos uma dúzia de legados de linhagens e tem pelo menos algumas centenas de discípulos de todas as raças que odeiam o conselho. Se presumirmos o pior, a rainha louca irá despertar todos eles, dar-lhes equipamentos, treiná-los e escravizá-los. Assim que ela fizer seu movimento, ela terá um exército cegamente leal de despertos que lutará com um trabalho de equipe perfeito. Eles não questionarão as ordens dela, não permitirão que ressentimentos mesquinhos ou discussões do passado atrapalhem a vitória. Se o conselho quiser ter uma chance, precisamos ser tão bem organizados e eficientes quanto Trud. É por isso que estamos enviando nossos discípulos. As ruínas estarão cheias de porcarias perigosas, mas desatualizadas, dando àqueles que nunca saíram de seus laboratórios uma experiência real de campo. Isso servirá como um teste para suas habilidades, julgamento e quão confiável você é.
Quando terminar, nós, os mais velhos, faremos uma segunda varredura e se você deixar alguma coisa para trás, eu vou acabar com você porque você está tão sério, mestre? Freya perguntou. Nós nunca decepcionamos você. Porque é muito importante. Faluel suspirou. O conselho está testando seus discípulos, mas os meus serão testados 2 vezes, já que todos vocês fazem parte do meu projeto da Academia Desperta. Não estou apenas ensinando Lit, mas também para seus aprendizes, então se você estragar tudo, vou ficar pior do que qualquer outro ancião. Ela olhou nos olhos deles por um tempo, para fazê-los entender o quão séria ela estava falando. O que você me diz? Você está pronto para me deixar orgulhoso. Não se preocupe, professor. É o mínimo que posso fazer para retribuir tudo o que fez por mim. Lit levantou o polegar e deu um sorriso caloroso. Isso é assustador. Você nunca sorri no trabalho voluntário. Faluel ergueu uma sobrancelha em descrença. Você deveria reclamar muito, me incomodar porque mal começou a usar o olhar abissal e depois pechinchar por... Alguém lhe contou sobre a política de descobridores da missão? Sim. Lit suspirou de vergonha quando Tista e Solus riram às suas custas enquanto contavam aos outros sobre a conversa anterior com a vovó. É bom saber. Eu estava com medo que você tivesse enlouquecido por causa do excesso de trabalho. A Hydra disse. Salaark não mentiu para você. Os membros da expedição podem levar para si os materiais que encontrarem, mas devem compartilhar o conhecimento que adquirirem com suas descobertas com seus mentores. Lit, Solus, Glória, conto com vocês. Espere o quê? Freya ficou pasma. Eu sou seu discípulo e candidato a Harbinger, então por que você os está enviando? Porque Lit é mais forte e experiente do que você, Faluel disse. Cada ancião só pode enviar um discípulo, então um alto desperto com núcleo violeta profundo é a escolha óbvia em comparação com um azul. Solus é um com Lit, tornando-os uma equipe experiente que ninguém pode descobrir. Quanto a Glória, ela irá para lá como aprendiz de Lit, não minha. Conselho depois que ele se formar na minha academia. Porque Glória e não eu. Eu tenho antiguidade desperta, um núcleo azul profundo e isso. Tista se transformou em sua forma de demônio vermelho, fazendo Moroka assobiar em provação. Agora você está literalmente fumando gostoso. Ele disse enquanto apontava para as chamas de origem saindo de suas asas que Tista ainda tinha problemas para controlar. É por isso que não você, Tista. Você rompeu hoje, ainda não tem controle sobre as habilidades de sua linhagem e precisa de tempo para se ajustar aos seus novos poderes. Glória, em vez disso, tem um núcleo azul há um mês e é capaz de usá-lo no seu melhor. Além disso, esta é uma missão para a nata dos discípulos da colheita. Sem ofensa, mas enquanto você passou seus primeiros anos do despertar explorando o continente Garl, Glória mergulhou direto no treinamento. Entre sua experiência de batalha anterior e seu domínio da espada, ela está muito à frente de você, que ainda não tem uma arma de escolha. Faluel disse. Mas, você pode negar alguma coisa do que acabei de dizer. A Hydra interrompeu. Não. Tista choramingou. Droga. Mesmo se eu pedisse uma luta para provar meu valor, Glória iria me dar uma surra no instante. Seu núcleo é mais forte, seu corpo é mais forte e sua esgrima eclipsa a de Lit, quanto mais a minha. Eu simplesmente me envergonharia. Ela pensou. Bom. A expedição começará em alguns dias, logo após o conselho acertar os detalhes finais. Faluel disse. Lit, não há aulas para você até então. Concentre-se em sua técnica de respiração e prepare seu equipamento. Glória, o mesmo para você, mas espero que venha aqui para treinar contra mim e se acostumar com oponentes mais velhos e mais pesados. A missão não deveria ser amigável? Glória perguntou. Não, é para te ensinar trabalho em equipe. Isso significa que alguns dos participantes podem não seguir as regras. Além disso, não temos ideia de que tipo de inimigos você pode encontrar. Os humanos são os mais leves entre as raças. Faluel balançou a cabeça. Depois que Lit e Glória partiram para iniciar os preparativos, foi a vez de Moroka ser teletransportado de volta para casa. Espere um segundo.
Nalrond perguntou enquanto os outros se preparavam para as aulas de treinamento físico. Nós precisamos conversar. Desculpe, cara. Estou lisonjeado com seus sentimentos, mas não aponto para os dois lados. Moroke respondeu. Eu não dou a mínima para suas preferências. Só queria pedir sua ajuda. O Rezar explicou brevemente seu plano para fundir suas forças vitais. Cara, você pode estar interessado apenas no meu corpo, mas poderia pelo menos me oferecer uma bebida primeiro. O tirano disse com um sorriso zombeteiro no rosto. Deuses, esta será a parceria mais cansativa de todas. Nalrond choramingou enquanto as piadas ruins continuavam a fluir. Poucos dias depois, ao amanhecer, Gloria e Lee foram convocados ao covil de Faluel para serem teleportados nas bordas do reino e se juntarem à expedição. Na verdade, Lit desobedeceu às ordens de seu mentor, passando metade de seu tempo praticando o olhar abissal ou tentando desenvolver habilidades respiratórias e a outra metade ajudando Solos a dominar suas outras formas. Ao estudar uma civilização perdida, os olhos de Menadion podem nos poupar muito tempo e problemas, enquanto as mãos podem lidar com matrizes. Lit pensou. Se os Urgamacans construíssem sua cidade acima de um geyser de mana, como os despertos fazem, isso poderia nos dar uma vantagem. Sim, é uma pena que, mesmo que a torre continue crescendo, eu ainda perco minha interface de controle no momento em que me afasto de um geyser. Solos respondeu com um suspiro. Continua no próximo vídeo.